Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ezequias Miranda e nesse vídeo vamos estudar o tema regra de três composta. Um tema muito importante para desenvolver o seu raciocínio lógico. Galera, então o que seria uma regra de três compostas? Galera, regra de três compostas é justamente um processo matemático utilizado para resolver problemas que envolvam mais de duas grandezas, ou seja, problemas que envolvam de três grandezas em diante. Então, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. E nesse exemplo, eu vou explicar para vocês todos os pormenores desse assunto. Valeu, galera? Então, fica aqui comigo e vamos ao exemplo. Para alimentar uma família com 6 pessoas por 20 dias, são necessários 5 kg de arroz. Quantos quilogramas de arroz seriam necessários para alimentar 12 pessoas durante 34 dias? Então, está aí a nossa questão, o nosso exemplo. A primeira coisa, quando nós nos deparamos com um problema de regra de três composta, a primeira coisa, assim como no assunto regra de três simples, a primeira coisa é você identificar quem são as grandezas, ou seja, o que é que está sendo medido, contado ou pesado no problema. Então vejam só, galera, olha só, para alimentar uma família com 6 pessoas, olha, a primeira grandeza aqui eu já identifiquei, lembrando que os nomes não são tão importantes, então a primeira grandeza, pessoas. Para alimentar uma família com 6 pessoas durante 20 dias, olha só. Dias seria a minha segunda grandeza, dias. E minha terceira grandeza seria o quê? Quilogramas de arroz, tá certo? Está aqui, olha, quilogramas de arroz. Vou chamar apenas de quilograma, tá certo? Então, quilogramas de arroz. Então, observe que nós temos 3 grandezas. Depois de identificar essas grandezas, o próximo passo é você separar as grandezas. Então, vejam só. 6 pessoas são alimentadas durante 20 dias com 5 kg de arroz. Comecei aqui a separar nossas grandezas, tá certo, galera? Então, vamos lá, continuando. Quantos quilogramas de arroz, olha só, vejam só, pessoal, olha, quantos quilogramas de arroz, aqui vai ser o meu X, seriam necessários para alimentar 12 pessoas durante 34 dias. Então, o que foi que fizemos até agora? Identificamos as grandezas e separamos as grandezas. Agora vem o nosso terceiro passo, que é você verificar quais grandezas são diretamente proporcionais e quais grandezas são inversamente proporcionais. Então, galera, não existe um processo simplificado para você fazer isso, não. É só o seu raciocínio, não existe outra maneira. Você vai identificar da seguinte maneira: você vai fixar a grandeza do x e vai comparar as outras grandezas com a grandeza do x e verificar se são, diretamente ou inversamente proporcionais. Então, começando pela grandeza dias, certo? Vejam só, pessoal, olha para cá. A grandeza dias e quilogramas. Vamos verificar se essas duas são diretamente ou inversamente. Galera, se eu aumentar a quantidade de dias, eu vou precisar de mais arroz ou menos arroz? Logicamente, se eu for alimentar uma família por mais dias, eu vou precisar de mais arroz. Percebam que aqui aumentou a quantidade de dias, a quantidade de arroz vai aumentar na mesma proporção. Então, grandeza diretamente proporcionais, GDP. Agora, vamos comparar a grandeza aqui, pessoas, com a grandeza quilogramas de arroz. Galera, se eu aumentar a quantidade de pessoas, eu vou precisar de mais arroz ou menos arroz? Quanto mais gente tiver na casa, mais arroz eu vou precisar. Então, percebam que aumentou a quantidade de pessoas, a quantidade de arroz vai aumentar na mesma proporção. Então, essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. GDP. Grandezas diretamente proporcionais, tá certo, galera? Feito isso, eu vou montar minha proporção. Agora, vejam só, que numa proporção eu tenho que ter 4 valores, não é isso? Tá certo? Então, as duas grandezas aqui, eu vou multiplicá-las
uma pela outra, tá certo? Então, como eu costumo fazer, sempre começando pela grandeza do x. 5 está para x, assim como 6 está para 12, multiplicado por 20 está para 34. Então, percebam só que essas duas grandezas eu vou multiplicá-las entre si. Tá certo, galera? Para a gente, né, transformar isso aqui numa proporção. Continuando, olha só. 6 vezes 20, lembrando que isso aqui é uma multiplicação de fração, você multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. 6 vezes 20, 120. Certo, galera? 12 vezes 34. Vamos fazer aqui essa multiplicação aqui no cantinho, tá certo, galera? 34 vezes 12. Fazer a multiplicação aqui no canto, olha. Percebam aqui, olha. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3 é 3. Somando isso aqui, olha só. Desce o 8, 6 mais 4, 10, vai 1. 1 mais 3, 4. 408. Certo? Agora, qual é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo é fazer a multiplicação em forma de cruz. Aquela que você já conhece desde o vídeo passado, tá certo? Você vai multiplicar 5 vezes 408 e x vezes 120. Multiplicação em forma de cruz. Lembrando que eu sempre começo pela grandeza do x. Então, x vezes 120, né? Ou 120 vezes x é igual a 5 vezes 408. Fazendo aqui a multiplicação, vamos aproveitar esse resultado aqui, olha só. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 0 é 0. 0 com 4, 4, isso mesmo. 5 vezes 4, 20. 2040, certo? Então, vamos lá. 120 vezes x, 120x. 5 vezes 408, acabamos de multiplicar, resultado 2040. Então percebam aqui o seguinte, x vai ser igual a 2040, lembrando que esse 120 está multiplicando no primeiro lado da igualdade, vai para o segundo lado aqui, dividindo. Então fica 2040 dividido por 120. Lembrando que a gente pode fazer o quê? Ó, simplificar esse zero com esse zero. Fica 204 dividido para 12. Vamos ver como é que fica esse resultado. Então percebam aí o seguinte, eu vou aproveitar aqui e já vou fazer a divisão, tá certo, galera? Então, dividindo aqui por 12, né? Lembrando que eu tirei esse zero, certo? Fica 204 dividido para 12, certo? Não vou contar aqui com esse zero, porque a gente eliminou esse zero. Vou escrever aqui só para vocês não se confundirem ou se atrapalharem, tá certo? Então, 204 dividido para 12. Eu tenho aqui 20 dividido para 12, dá 1 para cada. 1 vezes 12 é 12. 20 menos 12, sobra 8. O que é que eu faço agora? Desço o 4. Certo, pessoal? 84 dividido para 12. Vejam só qual é o resultado. Olha só, pessoal. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 1, 7. Com 1, 8. Desculpem, pessoal. 84 menos 84, sobra nada. Então, resultado 17. Certo, galera? Então, pessoal, preste atenção aí e vejam só aqui. O que esse 17 significa aqui no nosso problema? Significa o seguinte, que para alimentar 12 pessoas durante 34 dias, serão necessários, ó, vejam só aqui, ó, serão necessários, nossa resposta, 17 kg de arroz. Tá certo, pessoal?
Então tá aí, galera. Exemplo aqui encerrado. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!